Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Esta é a afirmação do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, uma epístola da prisão, afirmada no capítulo 3, verso 1. Já comentamos em estudos anteriores que não é apenas esta a única referência que o apóstolo Paulo traz sobre Paulo ser prisioneiro de Cristo. Nesta mesma carta, nós encontramos a afirmação no capítulo 3, verso 1, no capítulo de número 4, verso 1 e também no capítulo 6, o último capítulo, verso 20. E eu desafio você a refletir comigo em nosso estudo. Você já tem se sentido prisioneiro de Cristo por uma causa singular do Evangelho? Quantos estão presos neste exato momento em nossa nação? Quantos estão presos não em cadeias, em algemas, mas presos na sua própria alma, presos em seus próprios sentimentos, presos em suas próprias angústias e crises existenciais, presos em seus próprios erros? Aqui é bem diferente para o apóstolo Paulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Apesar de Paulo estar preso na prisão de Roma, ele não se considerava um preso de Nero, o imperador, mas ele se considerava preso ou prisioneiro de Cristo Jesus. Isso mostra que nós podemos estar presos em algum lugar, fisicamente, como era o caso de Paulo, mas a sua pena, a sua escrita, as suas cartas, as suas admoestações não estavam presas. É importante lembrar que o Watchman Nee esteve por muitas décadas preso na prisão da China comunista, há muitos anos atrás. E foi ali naquela prisão que o Watchman Nee escreveu também muitos livros, célebres livros, grandes obras que até hoje são lidas no mundo inteiro, no universo cristão. A partir dessa consideração do apóstolo Paulo de Efésios 3:1, quero trazer 2 pontos a serem considerados aqui em nossa reflexão. O primeiro seria ser prisioneiro de Cristo. Não importa a circunstância que você enfrenta, não importa as lutas, as batalhas, as tensões aonde você está inserido, você tem lidado com situações adversas, difíceis. Muitas vezes tentam até sucumbir, todas estas circunstâncias tentam sucumbir a sua vida, o seu ser, os seus sentimentos e as suas emoções. Paulo escreve em uma das outras cartas das epístolas da prisão que, apesar de estar preso, o Evangelho não estava preso. Nessa mesma carta, quero ler para você o capítulo 6, verso 20 do apóstolo, ao afirmar: pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ele se considerava um embaixador de Cristo. E esse é o segundo ponto da nossa reflexão. Primeiro, prisioneiro de Cristo, não de Nero, não das circunstâncias, não das cadeias emocionais, das tensões, dos próprios erros. Podemos estar presos, mas estamos livres e gozamos de uma liberdade em Cristo Jesus. Segundo ponto é que nós somos prisioneiros, Paulo disse, eu sou prisioneiro por amor de Cristo Jesus, por amor dos gentios. Desde cedo, desde quando Paulo foi chamado por Cristo para ser parte do corpo de Cristo, da igreja, e ser considerado um apóstolo, como ele mesmo disse lá no na carta aos Coríntios, que ele era um filho que nasceu fora do tempo, quase como que um aborto. Paulo se considerava apóstolo de Cristo, chamado por Cristo. E desde o seu chamado, registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 9 do livro de Atos, nós vamos perceber claramente um chamado divino de Paulo para alcançar os gentios. Como havíamos estudado antes, no capítulo 2 de Efésios, havia uma grande barreira entre judeus e gentios, uma grande separação, mas essa barreira fora quebrada
através do sangue de Cristo e através de Cristo, Deus pôde unir em um só corpo, em uma só família, judeus e gentios, ambos egressos de diversas etnias, mas agora ambos constituem uma única família. Esse chamado que Paulo tinha muito claro para alcançar aos gentios também foi notório em uma discussão que ele vem a ter com o apóstolo Pedro, escrita em Gálatas capítulo 2, quando Paulo diz a Pedro que a partir daquele momento ele iria para os gentios e Pedro iria para os judeus. Mas a visão de Paulo era não apenas alcançar gentios, judeus e gentios para Cristo em uma só família, em um só corpo. Finalizo trazendo algumas passagens importantes que você pode estudá-las e conferir nas Escrituras Sagradas sobre esse chamado incisivo, objetivo do apóstolo Paulo para com os gentios. E por isso ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Em Atos capítulo 22, no versículo de número 21, o apóstolo Paulo traz a seguinte narrativa que é narrado pelo evangelista Lucas. Mas ele me disse, Deus falando a Paulo e Lucas narrando esse sermão do apóstolo Paulo. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando Ananias, no capítulo 9, foi ao encontro do apóstolo Paulo, ainda Saulo, recém-convertido, 3 dias, onde ele perdeu a visão, Saulo foi conhecê-lo a pedido de Deus e foi batizá-lo numa espécie de discipulado. E ali o próprio Deus falou ao coração de Ananias, vai, porque este homem será para mim um vaso muito útil para alcançar os gentios. E ao longo de vários sermões do apóstolo Paulo, no livro de Atos, registrados pelo evangelista Lucas, nós vamos perceber sim essa tônica muito forte. Aqui mesmo onde gravamos essa mensagem, nós estamos no estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido do Brasil. Mas quando os jesuítas vieram ao Brasil, batizaram a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, levando o nome do apóstolo, porque no dia em que os jesuítas fundaram aquela cidade, era o dia, no calendário do Papa Gregório, o dia de São Paulo. E São Paulo, cidade, se tornou uma das grandes referências de receber milhares e milhões de estrangeiros que hoje habitam na cidade de São Paulo. Era esta visão que o apóstolo Paulo tinha de Deus, alcançar todas as etnias, todas as nações da terra. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, somos prisioneiros de Cristo, por uma causa muito nobre, pregar o Evangelho. Podemos estar presos, algemados fisicamente, limitados fisicamente, mas o Evangelho está livre. O Evangelho nos torna livres, livres do pecado, livres das pressões, livres das garras das trevas, livres das ideologias dos homens, livres para anunciar o Evangelho. Cristo é a solução, é a resposta de Deus para esta humanidade. Deus abençoe a sua vida. Considere-se prisioneiro de Cristo por uma causa nobre. Para Paulo, alcançar aos gentios. Para você e para minha pessoa, alcançarmos multidões para o seu reino. Até lá! Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.